É hora de falar de Sporting e é hora de defender o Sporting. Vamos falar porque no dia de hoje e nas últimas semanas, nos últimos tempos, tem-se criado uma narrativa. E vamos falar sobre esta narrativa de quando é nos rivais é sempre bom, quando é no Sporting é sempre mau. Vamos passar uma compilação desta narrativa que começa a propagar-se, ou pelo menos a tentar propagar. Vamos falar ainda sobre o porquê desta narrativa e também uma história que se repete ano após ano. Meu nome é o Cruz, estás no Defender o Sporting, onde fazemos conteúdo diário sobre Sporting Clube Portugal. Vou passar uma compilação rápida para depois irmos debater esta narrativa. Vítor Pinto, ontem revelaste aqui que os empresários de Richard Rios reuniram-se com Sporting e Porto antes do Mundial de Clubes. O Benfica está, como sabemos, a aproximar-se dos 30 milhões. Falamos da Roma, do Inter de Milão e as pessoas lá em casa devem estar a perguntar-se este Richard Rios deve ser mesmo muito bom, não é? E eu pergunto-te, porque sei que és admirador, confesso, sim. É assim tão bom para justificar este interesse, este leilão, este investimento? A maneira mais fácil de explicarmos às pessoas o impacto que acreditamos que Richard Rios teria no futebol português é muito simples. Seria titular em qualquer dos grandes com uma perna às costas e se implicaria um upgrade e garantiria um upgrade de qualidade no meio-campo a qualquer dos três grandes em Portugal. Qualquer dos três necessita de um jogador com estas características. O Sporting provavelmente parece melhor guarnecido, mas nenhum dos companheiros de Ilma no meio-campo tem um nível neste momento de Richard Rios. Soma-se a esse fator o facto de ser titular... Diz, verdade? Nem nada que se pareça. Os companheiros claro, do nem nada que se pareça. Nem nada que se pareça. Para dizer exatamente. Internacional colombiano, titular da seleção da Colômbia, quer ir ao Mundial já depois de um ano a jogar no futebol europeu, com grande potencial de continuar a valorização a jogar nas competições europeias e poder ainda dar dinheiro a médio prazo, porque neste momento ele já despertou o interesse, foi mais do futebol italiano, porque foi visto pelo Inter, mas a Roma entrou decididamente no processo. Mas é claramente um jogador que facilmente abrirá outro tipo de portas a partir do momento que estiver numa monta intermédia, neste caso ou do futebol português ou até de alguns clubes italianos. E é por isso que, lamentavelmente para os interesses do futebol português, queremos sempre receber cá bons jogadores, já está com uma cotação muito alta, mas ainda, pelo menos na perspectiva do Benfica, ainda é um jogador alcançável e é nisso que o Benfica está a jogar. Depois da Liga Portuguesa, a Liga 2 espanhola deve ser a liga mais vista. Não deve haver outra competição mais vista em Portugal que a Liga 2 espanhola, porque toda a gente conhece o jogador, é este e mais nenhum, é a última bolacha, a primeira, a antepenúltima. Portanto, fico feliz porque há pessoal com muito tempo para seguir a Liga Espanhola 2. Dos anos 90 criou a escola. Isso, os FMs e este tipo de coisas acabam por condicionar, entre aspas, a opinião de muita gente. Se eu acho que o negócio se pode fazer, depende apenas do jogador. O Sporting chegará aos números que o Coronha quer. Já colocou o emissário em cima da mesa em relação ao Kevin. É impossível. Eles estão a pedir 40 milhões de euros. Eu creio que o Fulham já chegou aos 35 ou mais milhões de euros. É, para não dizer impossível. Eu não tenho visto o Kevin ultimamente. Faço essa explicação, mas do que conheço do Kevin e do que conheço do Ieremai, nem comparação. Eu não tenho certezas que o Kevin vá ser tudo aquilo, nem pouco mais ou menos. E o diretor pode tomar nota. O Richard Rios faz um ano no Benfica. Faz esta temporada no Benfica, vai fazer uma grande temporada no Benfica. Sim. Podes restar, independentemente do que aconteça no Benfica. Eu já disse, a equipa onde o Richard Rios jogar vai ser campeão. Dar aqui oficialmente, e é também para dar, já sabes que eu adoro os meus queridos amigos abençados, e é para dar aqui em canal aberto, ou melhor, em rede nacional, os meus parabéns ao André Vilas Boas, os meus parabéns a quem detectou o SAMU como possibilidade de negócio, até alguns empresários que estiveram em Madrid não apareceram na fotografia, mas eles sabem que eu sei quem eles são e até me dou bem com alguns. E só dizer o seguinte, o SAMU foi uma pechincha. Os tais 32 milhões de euros, pareceu uma loucura, pelo que estamos a ver
no rumo que o mercado tomou na última semana, na última época, ou nos últimos meses, os 32 milhões de euros pelo SAMU, já com a compra do resto do passe, são uma pechincha, Rita Pedroso. Estamos a falar de um Yeremai, que é bom jogador, não é isso que está em causa, mas só tem experiência de segunda Liga Espanhola, tem 2 jogos no Sub-21 de Espanha, não tem experiência de competições europeias, não tem entrada nos principais clubes espanhóis, e o Deportivo, que já foi uma potência, mas não nos podemos prender ao nome, hoje, em termos de realidade futebolística, está num nível completamente diferente, já abre a boca até aos 30 milhões para um jogador destes. Isto é uma loucura. Então se o Sporting fosse buscar um jogador ao Atlético de Madrid, como o Futebol do Porto foi, era exatamente como o Pedro estava a dizer. Já era para os 40, para os 45, para os 50 milhões. Isto está a chegar a um nível incomportável. Então os rivais contratam-se jogadores que confirmam os títulos de campeão nacional. Jogadores que por 30 milhões se tornam pechinchas. E é por aí que vai a narrativa. No Sporting, ano após ano, a história repete-se. Não é uma análise, é uma narrativa. Não é uma opinião somente, é um padrão. E nós vamos continuar a debater isto. Defender o Sporting contra a narrativa. Basicamente, eu só queria deixar agora Peca, porque se falou sobre Futebol Manager, e então eu não joguei muito o último, que sei que foi 24. Joguei muito pouco, mas fiquei curioso se Peca ou Yeremai Hernandes era assim um astro no Futebol Manager. Afinal, não é um jogador com grande potencial no videojogo. Mas, mais interessante do que isto, é falar-se que a segunda Liga Espanhola e etc, que ninguém vê. Mas, na mesma frase, diz que não tem conseguido ver muito Kevin, mas etc, etc. Mas o campeonato ucraniano é uma loucura no futebol nacional. Aliás, os jogos do Shakhtar são... Aliás, eu conheço uma série de fãs do Shakhtar em Portugal que não perdem um Karpat Lviv Shakhtar Donetsk, que não perdem um Metalist Shakhtar Donetsk, que não perdem nenhum Polimissa Shakhtar Donetsk. O Polimissa pode não ser a pronúncia correta, porque confesso-vos que o meu ucraniano não é muito bom. Inclusive, o campeonato ucraniano não tem, pelo menos, uma transmissão oficial para já no futebol dentro do panorama nacional, mas a segunda Liga Espanhola, curiosamente, tem. E nem estamos aqui para qualificar nem desqualificar a opinião de alguém, mas só rapidamente lembrar que sobre pechinchas, e isto não tem nada a ver com o jogador em questão, que tem sim qualidade e uma margem de progressão também muito entusiasmante e fez até um bom campeonato, diga-se de passagem. Mas falou-se que Yeremai Hernandes é um jogador que só tem 2 internacionalizações pela seleção sub-21 espanhola e etc, e etc, etc e tal. Que nunca jogou Liga dos Campeões, nunca esteve numa montra. E eu agora fiquei curioso e fui ver os dados da pechincha, Samu Omodorion, ou Ageawa, que parece que agora o atleta não se quer referir pelo segundo nome, não vamos ser nós a desrespeitar isso. Antes de chegar a Portugal, sabem quantos jogos tinha Samu nas competições europeias? 0. Quantas internacionalizações pela equipa A? 0. De Espanha. Mas é um jogador do Atlético de Madrid. Que sabem quantos jogos Samu fez pelo Atlético de Madrid? Curiosamente, 0. Mas estava na primeira divisão espanhola. Sim. Jogou no 10º colocado da primeira divisão espanhola, no Alavés, onde fez 8 golos. Fez 35 presenças na primeira divisão espanhola. Antes disso, Samu, que curiosamente chega a Portugal com um jovem, etc., e com pompa e circunstância, por um valor alto, e nada contra isso, mas curiosamente, antes disso, na época anterior, tinha estado na equipa B do Granada, onde sim fez 18 golos, na equipa B do Granada, que milita na segunda divisão RFEF, que é um equivalente a uma quarta divisão. É um equivalente a uma quarta divisão nacional. E eu confesso que é verdade que podemos estar aqui a falar que Yeremai pode trazer muitas características ao Sporting, e Yeremai pode vir para o Sporting e fazer 0 gols, 0 assistências. Yeremai pode nem vir para o Sporting. Este vídeo não é propriamente sobre Yeremai,
mas é sobre a narrativa. E esta mesma narrativa, Yeremai é um jogador que pode acrescentar drible curto ao Sporting, velocidade, qualidade técnica. Podemos falar inúmeras coisas sobre Yeremai, como iremos fazê-lo, e ainda para mais iremos fazer a análise rápida sobre o jovem Peque, com o qual estou muito empolgado. Estou muito empolgado, confesso. Era um nome que já falávamos mesmo antes de virar nome por aqui. Era um nome já praticamente consensual entre nós, que era um jogador de uma qualidade altíssima, mas nunca se acreditou muito no nome, até pelos valores e ser um investimento muito avultado. Mas parece que o Sporting não pode fazer estes investimentos avultados, porque poderemos incomodar, e o Sporting, o bem do Sporting incomoda realmente muita gente. Prova disto são estas narrativas. E mais do que importante, do que desqualificar a opinião de alguém, porque não é isso que se trata isto, é porque é que isto acontece sempre com o Sporting. Porque é que quando se contrata Richard Rios, que é um excelentíssimo jogador também, diga-se de passagem, também deve haver adeptos que viram um monte de jogos do Guarani, porque Richard Rios já era um talento antes de chegar ao Palmeiras. É um jogador extraordinário, não é disso que se trata. Mas a questão é que quando se chega é dos campeonatos mais assistidos do mundo, loucura, se for do Sporting. Vamos lembrar Vitoriocas. Também ninguém assistiu ao Championship porque era um jogador banal. Uns riam-se a dizer que contrataram o Lewandowski. Outros diziam-se é um jogador da segunda liga e não sei o quê, 20 milhões e não sei quantos para um jogador em final de contrato. É isto. E ninguém está aqui a dizer que vai ter razão nem provar um ponto. O ponto aqui é narrativa. E Yeremai pode chegar ao Sporting e não fazer nada. Não é por isso que a narrativa se torna verdadeira. Não é por isso. Porque Samu poderia ter chegado ao Porto e não fazer nada. Richard Rios poderia chegar ao Benfica e não fazer nada. O ponto não é esse. O ponto é que Yeremai tem sim qualidade técnica. O Depor pode sim vender um jogador por 30 milhões de euros. Ou vamos esquecer que o Sporting também contratou um jogador da segunda divisão espanhola, do Almeria, equipa que também não ascendeu à primeira divisão, por 27 milhões de euros. Ou vamos nos esquecer que o Sporting também trouxe Morten Hjulmand, de quem se disse que era um caceteiro que só jogava para não descer e era um dispensado do Copenhague. Aqui o ponto não é esse. Aqui o ponto simplesmente é a narrativa. A narrativa que não fala que Samu só tem 35 jogos na Liga 1. A narrativa que não fala que Richard Rios, por exemplo, não rendeu no Flamengo. Pontos que eu também não acho que sejam válidos, mas pontos que seguiriam a coerência da tal narrativa. 2 pontos, 2 medidas. E é disso que se trata este vídeo. E por isso, estejamos atentos. Porque Yeremai tem sim muita qualidade técnica para chegar ao Sporting Clube Portugal. É sim um enormíssimo talento. E não é só por conta do FM. Porque no FM, Yeremai nem é, na última versão disponível, porque não houve FM 25, então remetemos a 24, não é um talento gigantesco. Aliás, nem é o jogador com mais potencial do Deportivo, que é David Melha, já agora. Sim, em Portugal assiste-se mais lá a Liga 2 do que o campeonato ucraniano, por exemplo, até porque um deles não tem transmissão. Tal como, certamente, muita gente vai opinar sobre os jogadores que nunca viu. Certamente, faço aqui análises rápidas, e porque isso é que são rápidas, porque há muitos jogadores que não há tempo útil para se ver 30, 40 partidas e não temos sequer acesso a elas. Obviamente que nas minhas análises, que sempre que se dá opinião, vai ser raro. Vou sempre conviver com isso e toda a gente vai conviver com isso. Toda a gente vai achar uma coisa e acontecer outra. Eu, por exemplo, achava que Geni nunca ia chegar à equipa principal do Sporting. Achava que Vladan Kovacevic poderia acrescentar alguma coisa à baliza do Sporting. E o ponto é esse. Tal como tem algumas desconfianças sobre Ricardo Mangas e o que realmente vai acrescentar ao Sporting. E nem por isso, na análise rápida de Ricardo Mangas, está lá que Ricardo Mangas é um inútil. Porque é disso que se trata. De linguajar. Richard Rios, campeão. Não percebo porque é que Yeremai está associado. É gente que vê coisas no FM. Esta necessidade de ser tão taxativo é incompreensível. Mas enfim, 2 pesos e 2 medidas.
E vamos errar, e pontualmente erramos, e também cometemos alguns erros. E estamos aqui para assumi-los, e o ponto não é esse, porque não queremos provar que somos melhores que ninguém. Apenas defender o Sporting. E por isso, entre aspas, uma micro-campanha, ou um recado, melhor assim, não é campanha nenhuma. Nos lagos, costumam-se dizer, não alimentem os patos. Por isso, não alimentem a narrativa. Porque, e era mai, temos que sim festejar por um único motivo. O Sporting estar saudável, bicampeão, e ter a ambição de trazer um atleta por 30 milhões de euros, reportando aquilo que são as notícias e que o Sporting está a tentar. E era mai não é um negócio fechado pelo Sporting, não está oficializado. Mas a verdade é que, pelo aquilo que a gente vê, e por vir de todos os lados, é um jogador negociado realmente com o Sporting Clube Portugal. Se virá ou não, é outra história. A verdade é que ainda nem chegou e já quem o queira cortar as pernas. Mas, para terminarmos de uma outra forma, mandar um abraço a todos vocês. Subscrevam o canal, deixem o like no vídeo, deixem a vossa opinião nos comentários e, por favor, não alimentemos a narrativa. Estamos aqui diariamente a falar sobre Sporting, colocamos sempre os jornais esportivos e as gordas às 9 da manhã, de segunda à sexta. E vamos continuar a fazê-lo, por uma questão de princípio, porque nós não somos insiders e nem temos acesso a micronotícias. Temos que ir aos meios de comunicação, mas a verdade é que muitos deles também estão pelas horas da morte, infelizmente. E digo isto com muito pesar, porque certamente que se estivessem fortes também seriam mais credíveis e etc. Mas a verdade é que o futebol português tornou-se não só entretenimento, e cada vez mais vamos para a vertente do entretenimento. Não vamos procurar ser taxativos, não vamos procurar ser definitivos, não vamos procurar fazer análises de coisas que não se viu, mas também não temos tempo para ver 80 vídeos, 80 jogos, 80 ou 90, antes de fazer um conteúdo. Por isso é que optamos pela análise rápida, não sendo taxativos, não sendo assertivos, tentando apenas identificar algumas características e procurar o perfil. A única coisa que eu recomendo a quem é jornalista e etc, porque seguem um código de ética que eu não sigo porque não o sou, é pá, façam o mínimo. Mandar um abraço a todos vocês. Viva o grande Sporting Clube Portugal e já sabem, não alimentem a narrativa. Abraço a todos e viva o Sport. Espera. Temos mais uma, porque as narrativas depois circulam. E já vamos falar, é um anão da segunda Liga. O Sporting vai buscar um anão da segunda Liga. E sim, queremos um anão da segunda Liga. E muito sobre isto, e sobre o facto do anão da segunda Liga, porque agora os anões têm 1,69m, como toda a gente sabe, são novos anões do futebol moderno. Mandar um abraço ao Pedro, porque eu tenho brincado muito com o anão, e que é um anão e não sei o quê. E por isso, inspirado nisso, vamos deixar um trecho final para terminarmos este vídeo. Um abraço a todos e viva o Sporting. Obrigado ao Pedro dos Caminhos de Alvalade, que os Caminhos de Alvalade deem sempre. Alvalade. Um abraço e viva o Sporting. Sporting Ale, eu quero a vinda do anão, eu quero a vinda do anão e o leão tricampeão. Sporting Ale, eu quero a vinda do anão, eu quero a vinda do anão e o Sporting campeão.